Vamos resolver a questão 58 da nossa apostila, que diz o seguinte: Marcos aplicou R$ 5.000 a 24% ao ano em regime de juros simples. Após algum tempo, a taxa é aumentada para 3% ao mês. Qual foi o período que vigorou a taxa de 3% ao mês, sabendo que, em 8 meses, os juros totalizaram 1.080? Vamos transformar essa taxa que está ao ano em uma taxa mensal. Para fazer isso, você pega o 24 e divide por 12. Por que por 12? Porque são 12 meses. O ano são 12 meses. 24 dividido por 12 é 2. Então, uma taxa de 24% ao ano, ela equivale a uma taxa de 2% ao mês. Mesma coisa. Lembrando que nós podemos fazer isso porque é um regime de juros simples. São juros simples. Após algum tempo, a taxa é aumentada para 3%. Então, nós temos aí dois momentos dessa aplicação. Um momento que a taxa está a 2% ao mês e outro momento que a taxa está a 3% ao mês. Para calcular juros simples, nós devemos lembrar que a fórmula é juros é igual a capital vezes a taxa, que é representada pela letra I, vezes o tempo, que é representado pela letra T. Nós vamos ter dois momentos da aplicação. Então, nós vamos ter juros 1. Para os juros 1, nós vamos ter capital vezes a taxa, vezes o tempo 1 que esses juros ficaram aplicados. Podemos substituir. Capital é 5.000. A taxa da primeira aplicação aqui, a primeira taxa é 2%. Eu vou colocar já como fração. 2 sobre 100. Vezes, eu vou chamar de T1, que é a primeira aplicação, a primeira parte. Esses dois zeros eu elimino com esses dois zeros, vai ficar 50 vezes 2. 50 vezes 2 é 100. Fica 100 T1. Temos a segunda taxa, e aí nós vamos chamar de juros 2, os juros que vão ser gerados pela segunda taxa, que é capital vezes a taxa, e aqui nós vamos chamar de tempo 2, que é o segundo período de aplicação aí. O capital é 5.000, a segunda taxa é 3%, já vou colocar como fração, 3% ao mês, e o tempo nós vamos chamar de T2. Esses dois zeros eliminam com esses dois zeros, vai ficar 50 vezes 3. 3 vezes 50, 150. 150 T2. Então, nós temos duas aplicações aí. O primeiro período de juros vai ser 100 T1 e o segundo período 100 vezes T2. A questão diz que os dois juros juntos, eles totalizaram 1.080. Foi o que totalizou de juros aí, 1.080. E aí, juros 1 é quem? É 100 vezes T1. Juros 2, 150 vezes T2, igual a 1.080. Repare que ambos os números aí dessa equação terminam em zero. Para simplificar essa equação, eu posso dividir tudo por 10. Todo número que termina em 0 divide por 10. Então, nós vamos dividir tudo por 10. 100 dividido por 10 é 10, então vai ficar 10 vezes T1. 150 dividido por 10 é 15, vai ficar 15 vezes T2. E aí, 1.080 dividido por 10, lembrando que aqui poderíamos apenas eliminar os zeros, que a gente chegaria ao resultado. 1.080 dividido por 10 vai ficar 108. Nós temos duas variáveis aqui, T1 e T2, mas a questão diz que o tempo que essas taxas ficaram aplicadas juntos totalizam 8 meses. Então, T1 mais T2, 8 meses. Se você quiser substituir aqui nessa equação, você isola uma das variáveis. Se você isolar T1, vai ficar T1 igual a 8, e já está no segundo membro. E aí você passa T2 para o segundo membro. Está positivo, vai negativo. Então, tempo 1 é igual a 8 menos T2. E aí eu posso substituir aqui. Nós podemos substituir. No local que tem T1, nós vamos colocar 8 menos T2. Então, vai ficar 10 vezes 8
menos T2 mais 15 vezes T2 igual a 108. 10 vezes 8 é 80, menos 10 vezes T2, vai ficar 10T2, mais 15T2. Lembrando que esse T2 representa o período que a taxa de 3% ficou aplicada, é o tempo 2, segunda parte da aplicação aí, igual a 108. Se você juntar aqui menos 10T2 mais 15T2, imagine que esse menos 10 é uma dívida que você tem. Você deve R$10. E esse mais 15 é o que você tem para pagar essa dívida. Quando você pagar essa dívida de R$10, você ainda fica com 5. Então, menos 10 mais 15, 5. 5T2 igual a 108. Esse 80 aqui, que não está multiplicando a variável, você passa ele para o segundo membro. Ele não multiplica T. Então, ele está positivo, ele vai negativo. Vai ficar 108 menos 80. 108 menos 80, 28. Então, nós temos que 5T2 é igual a 28. O número que multiplica a incógnita, ele vai passar dividindo. Então, isola T2. O 5 ele está multiplicando T2, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Vai ficar 28 dividido por 5. Aqui no meu canal eu já ensinei como se divide por 5 rapidamente. Você dobra o número que está sendo dividido por 5. O dobro de 28 é 56. E aí você coloca uma vírgula, deixando apenas uma casa após a vírgula. Deixando apenas o 6 nesse caso aqui. Então, o tempo 2 é 5,6 meses. 5,6 meses. Repare que passou de 5 meses e meio. Passou de 5 meses e 15 dias. Passou disso aí. Se tivesse dado 5,5 meses, aí realmente seria 5 meses e meio. Mas passou de 5 meses e 15 dias. Então, tenho 5 meses inteiros aí. E além dos 5 meses, eu ainda tenho aqui uma fração de um mês. 0,6 do mês. Então, esse 0,6 você pode representar ele como uma fração. Aqui é 6 décimos do mês. 6 décimos do mês. O mês são 30 dias. Se eu quero calcular 6 décimos do mês, eu vou fazer 6 décimos de 30. Aí eu posso eliminar esse 0 com esse 0. Dividir por 1 não muda nada. Vai ficar apenas 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Então, além dos 5 meses inteiros, esses 6 décimos do mês aqui, eles representam 18 dias. Eles vão representar 18 dias. Então, foram 5 meses e 18 dias que a taxa de 3% esteve aplicada. Que nós representamos esse período por T2. 5 meses e 18 dias, alternativa correta, letra C.